Boa noite, galerinha do Sobrenatural, tudo bem? Então, aí voltamos aí com a quinta Sobrenatural, né? Vim aqui trazer para vocês aí um pouco aí do Crime do Poço, famoso Crime do Poço de 1948, ou conhecido também como o Crime da família Camarguinhos, né? Que ficou também conhecido dessa forma. Conversa, buscando ali, né? Fazendo algumas buscas ali. Eu vim trazer um pouco aí do material que eu consegui para vocês. É um crime que chocou São Paulo na época, né? Porque foi em São Paulo, na rua Santo Antônio, perto ali da Avenida Paulista. E chocou bastante da época, né? Um crime chocante. E que deixou muita vaga, muito espaço sem resposta, né? Muitas questões aí sem resposta. O que acontece? Começa ali na família, né? A Benedita, que é a mãe de 56 anos, a Maria Cordélia, que é uma das. Aliás, desculpa, é Maria Antonieta, que é a irmã do meio, de 23 anos, a Cordélia, que é a irmã mais nova, de 19, e o Paulo Ferreira Camarguinhos, que tinha na época 26 anos, era professor universitário, né? Era professor de química. Então, assim, você vê com uma família que não levanta suspeitas, né? Uma família ali, o Paulo sempre amoroso com a mãe, com as irmãs, sempre atencioso. Então, ele não levanta suspeitas, né? Para a vizinhança, para os arredores ali, os amigos, né? Uma pessoa assídua, né? Então, assim, não levanta nenhum tipo de suspeita. E o que ocorre? O Paulo, ele era um rapaz muito reservado. Então, em um dado momento ali, ele começa a namorar uma moça, uma enfermeira. Só que na época, ela já não era mais virgem, né? E na época, a aceitação da família nessa situação era muito pouca. Eram poucas famílias que aceitavam esse tipo de situação. Então, a família do Paulo não foi diferente das da época. Passou a não querer aceitar a namorada dele, né? Na época ele estava apaixonado pela namorada e tudo mais. Então, a partir daí, como eu disse, ele era um rapaz assíduo, um rapaz ali idôneo, que não levantava suspeita alguma, trabalhador pra caramba, os amigos tudo gostavam dele e tudo mais. E ele dava suas aulas normal, os alunos gostavam dele e tudo mais. Porém, os amigos começaram a notar uma certa diferença nele. Aqueles amigos mais próximos, né? Em um dado momento ele começou a andar armado, coisa que ele nunca fazia. Inclusive, teve uma parte ali, e um dia ele chegou dando aula ali normal, de repente ele sacou o revólver que ele estava com ele e deu um tiro em plena sala de aula. Então, tipo, já começou a se notar que ele não estava dentro das suas capacidades mentais normais, né? E o que aconteceu? Ele, por essa questão da família não aceitar a namorada e tudo mais, né? Ele começou a ter um certo atrito ali com a família. E provavelmente isso começou a desencadear essa questão aí dele ficar mais agressivo, se tornar um pouco mais agressivo. Porém, os vizinhos não suspeitavam de nada, alegavam que não escutavam gritos, brigas e tudo mais. Era uma família normal. A sua irmã de 23 anos, a Maria Antonieta, o que acontece? Ela trabalhava na USP também na época. E tinha aquelas amizades ali, praticamente quase que as mesmas amizades que ele tinha, né? Desculpa. Então, o que acontece? Ninguém suspeitava, né? Eles trabalhavam normal, iam para o trabalho normal e tudo mais. Aí o que aconteceu? Ele começou a ficar mais agressivo, teve essas discussões dentro de casa e tudo mais. Num dado momento, ele solicitou, né, alguns operários que construíssem um poço no fundo da casa dele. Até então ninguém sabia de nada, a mãe dele não sabia para que esse poço, as irmãs também não sabiam, e chegaram um momento que elas questionaram ele por quê que ele estaria construindo esse poço.
Ele alegou para a família que era por questão de que ele ia fazer algumas pesquisas químicas, trabalhar algumas situações químicas ali, e dessa forma ele ia fazer essas pesquisas e utilizar o poço, né, como um meio de pesquisa ali, né, para fazer esses testes químicos dele. E ficou por isso mesmo. Beleza, se é para isso, elas não se preocuparam. E os vizinhos ao redor vendo aquele movimento também, um certo dia questionaram ele, ele alegou a mesma coisa, que era para essas pesquisas químicas que ele estava fazendo. Então até aí tudo bem. Beleza. No andar da carruagem, né, ele foi ficando mais agressivo, mais agressivo, mais agressivo. No dia 23 de novembro, ele levou o dia normal de trabalho, trabalhou, chegou em casa, tomou seu banho normal e foi para jantar com a família, como ele fazia todos os dias. Só que nesse momento ele conseguiu de alguma forma ali arquitetar e colocar ali na comida delas ali um sonífero, né, para que elas viessem a dormir, certo? E elas comeram comida normal e tal e dormiram. Passou uma meia hora depois, elas apagaram. Quando elas apagaram, ele começou o plano maligno dele, né? Ele pegou o revólver, juntou as três e descarregou o revólver nelas, matando as três. Até então, que se sabe que realmente ele matou ali com os tiros, né? Porque não teve nenhum estudo na época, era muito precário, né? Então não tinha como ter estudos aí para saber se alguma delas estava viva e tudo mais. Mas até então que se sabe que realmente elas num certo momento que ele atirou, elas morreram. Aí o que ele fez? A partir do momento que eles mataram elas, que ele matou elas, ele amarrou as três numa corda, unindo as três, né, numa corda, pôs um capuz preto em cada uma delas e arrastou elas até no poço que ele tinha feito para pesquisas químicas. Então, assim, é um plano bem cabuloso, né? Arquitetou um plano maligno ali mesmo. E pegou e desceu esses três corpos até no fundo do poço. Aí ele pediu para fazer um tampão, para não jogar terra diretamente no corpo. Ele fez um tampão, ele pôs esse tampão e jogou terra por cima para camuflar, né? E continuou tocando sua vida normal. Em decorrência aí de 20 dias, né? O que ele arquitetou? Ele continuou arquitetando, né? Dentro do seu plano. Continuou trabalhando dentro do que ele tinha arquitetado. Ele viajou para o Paraná, né? Quando chegou no Paraná, ele enviou uma correspondência, como se fosse alguém enviando uma correspondência para ele, e voltou para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, já se passaram aí mais ou menos uns 7 dias, 8 dias, ele foi questionado, né, pelos vizinhos que não viram o movimento das mulheres da casa, né, que sempre tinham movimento, elas eram ali conhecidas na região, conversava com os vizinhos ali, e eles perderam o movimento dela, não tinha movimento de ninguém, nenhuma das três, somente do Paulo. Aí perguntaram, questionaram ele o que tinha acontecido. Ele falou que elas tinham viajado para o Paraná para fazer uma visita a uns familiares e na viagem elas tiveram um acidente automobilístico e vieram a morrer nesse acidente, todas três, né? Então assim, aí começa a notar algumas coisas, né? Nesse plano maligno dele. Só que, beleza, se passou mais alguns dias, os vizinhos ainda assim notou diferença, porque se realmente elas haviam morrido, não teve enterro, não teve nada, né? Então, ao se passar mais 7 dias, eles acionaram a polícia, porque achou tudo estranho. Falou, mas peraí, não teve funeral, não teve nada. Então vamos chamar a polícia. Chamou a polícia, né? E a polícia veio. A primeira visita que eles fizeram, né? Eles fizeram a primeira visita na casa ali do Paulo. O Paulo aceitou que eles entrassem, averiguassem tudo, né? E não encontraram nada, né? Eram 3 oficiais que foram para fazer essa visita na casa dele. Beleza. Aí um dos oficiais,
tinha notado alguma diferença ali no quintal, mas não levou tão a sério. Aí voltaram, né? Foram embora. Aí esse policial comentou que viu uma certa diferença. Aí eles foram e pediram novamente. Então vamos voltar lá. Aí passou, acho que no segundo dia eles voltaram, né? Aí quando eles voltaram, eles pediram novamente pro Paulo. O Paulo aceitou normal, porque já tinha aceitado a primeira vez. Ele falou, não vão achar nada. Porém, aí esse policial foi diretamente no poço, né? E questionou por que aquele poço. Porque ele viu que era um poço, apesar de estar camuflado, ele viu que era um poço. Ele falou que era para pesquisas químicas, né? Que ele estava fazendo essas experiências químicas. Só que aí o policial foi e questionou, falou, então a gente pode abrir só para olhar? Ele achando que não ia dar em nada, tipo, eles nem iriam abrir, iriam ver o jeito que estava ali, iam deixar. Aceitou aí que eles abrissem. Aí quando eles tiraram toda a terra que estava por cima da tampa e puxaram a tampa, né? O Paulo viu que não tinha mais opção. Que ali ele tinha sido pego no seu crime, né? Perfeito. E o que ele faz? Ele tinha a mesma arma que ele cometeu o crime, ele tinha ela escondido no banheiro. Aí ele pede um dos oficiais que estava ali presente com ele para poder ir até o banheiro. O oficial não viu nenhum problema e deixou ele ir. Aí quando ele entrou, passado 2 minutos que ele entrou pro banheiro, o oficial escutou um tiro, né? Ele pegou essa arma que estava escondida ali e atirou contra o próprio peito. Quando os oficiais conseguiram abrir a porta, ele já estava em óbito, né? Já estava morto ali no banheiro. Então, assim, descobriram um crime bárbaro. Que o Paulo Camargo havia matado a mãe e as 2 irmãs. E depois, quando descobriu que viu que não tinha opção, não tinha escapatória, ia ser pego mesmo, acabou se matando. Tá, aí continuaram ali as investigações, chamaram os bombeiros para fazer a retirada do corpo, né, dos corpos ali de dentro do poço. A cidade inteira ficou sabendo, se chocou com tudo aquilo. Porém, um dos bombeiros que trabalhou ali na operação da remoção dos corpos pegou uma bactéria cadavérica, né? Em decorrência ali dos contatos, né? E aqueles contatos ali que não tinha máscara, não tinha nada, acabou pegando esse contato com essa bactéria cadavérica. E também veio a falecer. Então, além de 4, então, na verdade são 5 mortes aí dentro desse contexto, né? Dentro desse crime aí do poço. E por aí morreu a história, porque como o Paulo morreu, né? Se matou, não tinha como ninguém descobrir o que foi realmente que levou ele a matar. Então, tem pessoas que dizem que a mãe, né, do Paulo, ela tinha alguns problemas psiquiátricos. E que uma das irmãs, a irmã do meio, de 23 anos, né, a Maria Antonieta, ela tinha um problema de epilepsia. Então eles alegam que por esse motivo, dos questionamentos, né, que ficou no ar, se seria por um desses motivos, que ele não queria cuidar das irmãs e da mãe, né? E por isso ele havia matado as 3 para se livrar desses cuidados que ele deveria ter. E outros dizem também, a outra vertente aí da história, é que realmente ele matou porque teve essas intrigas, ele estava apaixonado pela enfermeira, e por esses motivos dessas brigas ele foi e matou a família. Porém, em momento nenhum você vê, nas pesquisas que nós fazemos aí, você vê falando dessa enfermeira, né? Realmente adentrando no assunto dessa enfermeira. Então, tipo, foi uma história, foi um crime que ficou sem solução, realmente, né? Ficou muito sem solução. E o que acontece, pessoal? Desse crime começa a nascer alguns pensamentos, né? Por quê? Esse crime foi cometido em 1948, no dia 23 de novembro de 1948. Em 1972, o que acontece? A Prefeitura de São Paulo compra de todo mundo, né? Aquele terreno, aquela parte ali, aquela região, onde havia a casa dos Camargos, para construir aí o edifício Joelma, né? Então a partir daí vai nascer algumas questões aí também
por que levam a pensar que o edifício Joelma, ele hoje, né, ele já daquela época vinha sofrendo influências espirituais, influências paranormais. Porque, quer dizer, ocorreu naquele local um crime bárbaro, né, como esse da história do crime do Poço. E também anteriormente, na época onde ainda existia a escravidão, diz que era um local ali de uma fazenda, uma sede de uma fazenda, onde tinha ali os troncos, né, de castigo dos escravos. Então os escravos eram açoitados ali, muitos levados à morte, né, pela exaustão dos açoites que sofriam. Então começa essa influência, esse questionamento aí referente a essa influência, né, da questão espiritual aí ali no edifício Joelma, e por que o edifício pegou fogo da forma que foi, aconteceu toda a tragédia que aconteceu em 1974. Mas isso já é um assunto para outro vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo aí falando um pouco da questão do Joelma, o que realmente aconteceu, os fatos que aconteceram, adentrando também na questão paranormal, né? Porque até então, antes disso, ninguém morou na casa dos Camargos, até mesmo porque existiam pessoas que alegavam que na casa deles ali se escutava gritos, né? Se escutava alguns ruídos, algumas movimentações que eles alegavam ser movimentações espirituais. Então ninguém nunca quis, de fato, tá comprando aquela casa, tá morando naquela casa. Então, pessoal, é isso aí. Esse vídeo que eu queria trazer para vocês, uma história triste, mas para ir edificando aí essa questão aí do edifício Joelma aí, pra gente poder mais para frente estar contando essa história aí. Na terça-feira eu vou publicar um vídeo aí contando um pouco do edifício e contando também as questões que acontecem ali paranormais, até onde eu já estudei o caso, e alguns profissionais que eu vi indo lá e também que conseguiram comprovar que realmente existe essa movimentação espiritual ali, né? Essa paranormalidade ali dentro. Então, assim, é bastante coisa, bastante conteúdo aí para vocês. Então, fiquem de olho aí que na terça-feira eu já vou publicar um vídeo aí para vocês falando do edifício. Se eu ver que vai ficar muito extenso, eu publico 2 vezes, tá? Eu publico na terça e na quinta, tá? Mas eu vou tentar encurtar o máximo aí que eu puder, enxugar o máximo de informações para vocês. E com certeza vocês vão gostar, tenho certeza. Espero que gostem desse vídeo aí, tá? Deixem o like de vocês aí. Me sigam lá no TikTok, do mesmo que Mundo Sobrenatural, tá? Segue lá no TikTok que eu tô postando vídeo todo dia, tá? Todo dia tem vídeo novo lá no TikTok. E aqui também no canal do YouTube tem vídeo novo todos os dias, certinho, pessoal? Então, muito obrigado a vocês, uma noite abençoada aí para todo mundo e até o próximo dia sobrenatural para vocês.